certeza. Gente, olha, aconteceu uma situação hoje, eu estava pensando sobre esse assunto que a gente está falando agora, né? O que representa para a criança, o que representou para mim e o que pode representar na mente e no coração das minhas filhas quando eu as corrijo, por exemplo. Como eu disse no princípio da nossa conversa, já tem um tempo, uns anos mesmo que eu não corrijo. Mas mesmo quando elas tinham, assim, 2 aninhos, porque crianças, o povo acha que não, mas criança já sabe de tudo, né? Com certeza. E falava, desobedeceu. Sabe, sim. Eu baixava a calcinha ali, uma vez eu recebi 2 e-mails. Muitos anos atrás que eu contei essa história aqui no programa, talvez eu vá receber outros, não tem problema. Que absurdo! Você está incentivando, nós estamos incentivando absolutamente violência. Isso não é violência, é com muito amor, com muita conversa, filhinha. Mamãe já te falou que se você fizer isso, se você desobedecer, você vai ser corrigida. A gente nunca usou a palavra bater, apanhar, nada disso. Você vai ser corrigida. Quem conhecer suas filhas vai ver que valeu a pena. Não vai ver? Elas são maravilhosas, educadíssimas. São mesmo, graças a Deus. Duas princesas. São 2 princesas. E elas têm pavor do chinelo, pavor. Ou seja, aquilo doía nelas. Aí eu estava pensando hoje, não é que doía no bumbum. A dor do bumbum, porque quando um filho ama a mãe, os pais, e sabe que os pais o amam, eles sentem tristeza, porque causaram aquilo no filho. Eu estava pensando nisso hoje, eu nunca tinha pensado nisso. Falei, Deus, olha, porque eu sei que eu causei tristeza na minha mãe para fazer ela chegar a esse ponto de ter que me dar uma chinelada. Verdade. Ou que eu provoquei a minha mãe, né? E claro que tem muitas vezes os pais podem errar, corrigir na hora que não precisa. E então a gente tem que ter muita sabedoria, muito equilíbrio. Hoje, eu cheguei para buscar a minha filha na escola, acho que ela não vai gostar que conta, espero que ela não esteja assistindo. Mas eu cheguei para buscar ela na escola, ela estuda à tarde, mas hoje e amanhã eles vão ter aula de manhã, porque é a abertura dos Jogos Estudantis. E a turma dela, o 3º ano, é que ia apresentar a abertura dos Jogos. Então eu cheguei lá para buscá-la, estava com as coleguinhas, e uma colega falou assim, Márcia, a Mariana me empurrou na escada e me chamou de metida. Eu falei, o que, Mariana? Vamos embora, que em casa a gente vai conversar. Eu só falei isso, não falei que ia bater, corrigir, nem falo bater, né? Ela começou a chorar. Ela começou a chorar, e foi pro carro chorando. Mamãe, me desculpa, mamãe, mas a fulana me empurrou e eu caí em cima dela, não fui eu que empurrei ela. Mas você chamou ela de metida? Chamei. E ela chorando, eu vi como que aquilo estava doendo nela. E eu tive que me segurar, porque a minha vontade era de liberar ela, né? E eu falei, mas tem que doer. Tem que doer, porque ela tem que saber que uma coisa errada. Parece uma coisa boba, tem pai que, deixa pra lá, isso é coisa de menino. Mas cada coisinha a gente tem que corrigir. E aí, só terminando, eu fui. Mamãe, por favor, não conte pro papai. Eu falei, não, eu não vou contar pro seu pai. Quem tem que contar pro seu pai é você. Não, mamãe, por favor. Lá, e o pai delas não corrige elas, não. Quem corrige já sou eu. Ele morde dó. Mamãe, ele vai me corrigir. Aquilo estava doendo no coração dela, por quê? Porque ela ama muito a gente, ela sabe que se a gente chegar no ponto, mamãe, me desculpa, eu desculpo, filha, mas a desculpa não impede você sofrer as consequências. Sabe quando a gente pede perdão a Deus por algum pecado? Ele nos perdoa, mas a gente vai sofrer as consequências daquele pecado. Então, em tudo, nós temos que ensinar. Por isso que, graças a Deus, eu não preciso tem anos que eu não... Mas se precisar, elas sabem que aquilo foi uma coisa extrema, que doeu no nosso coração e que é por amor, né? Você, Márcia, nesse caso, conseguiu fazer algo que é muito importante, que é desenvolver realmente um diálogo. A questão é que muitos pais, eles não conseguem dimensionar isso. É verdade. O que a criança fez, o que o meu filho fez, é que tipo de correção, né, eu vou dar, né? Então, muitas vezes a palmada passa a ser, assim, a principal forma de comunicação. Exatamente. Sabe? É verdade. Entre os pais e os filhos. Então, tudo é motivo. É verdade. Né? A criança fala, fala um pouquinho mais alto, já é motivo. E não funciona. Não funciona. Porque não funciona. Com essa situação, a criança ela não consegue ver nos pais pessoas assim que podem auxiliá-los, né?
não consegue desenvolver mesmo um vínculo com eles, né? É verdade. Então, é bem complicado. Mas, infelizmente, hoje falta tempo. Sim. Né? O tempo para disciplinar é uma coisa impressionante. Sim. E aí, hoje em dia, você vê, por exemplo, a criança pede, me dá isso, faz aquilo. Põe ali a criança. E em nenhum momento, pai, como é que é, querida? A palavrinha mágica. Exatamente. Não se exige mais. É verdade. Isso. Por outro lado, por exemplo, trabalho, voltando ali, aquilo que você falou dos Estados Unidos, é admirável, apesar da gente... Fala que você já morou lá, então você sabe muito bem, não é? Nós já estamos aí querendo acompanhar a cultura deles e acompanhando mesmo, coisas, infelizmente. Né? Infelizmente, muita coisa ruim, mas só que os Estados Unidos, eles estão milhões de anos na nossa frente. Eles têm maneiras de suportar as coisas. A gente ainda não. E as leis lá, elas funcionam corretamente. Exato. E outra coisa, lá a criança... Ela sabe disso, ela sabe que os pais não podem bater e ela exige isso dos pais. Porém, na escola, ela sabe que ela não pode falar durante a aula, ela tem que levantar a mãozinha, senão ela é punida na escola. É verdade. Não é? Ela sabe que se ela pedir alguma coisa, se ela não falar, por favor, ela não vai receber. Se ela não agradecer, aquilo vai ser tirado dela. Não são só os direitos, são os deveres também, né? Então, é uma coisa, sabe? Criança de 11 anos, criança de 11 anos, se ela cometer um crime, ela vai para cadeia. Exatamente. Quer dizer, é totalmente diferente daqui. A criança, o adolescente lá, é totalmente responsável pelos seus atos. Então, quer dizer, não adianta a gente querer copiar de um lado se a gente não tem a estrutura que eles têm. Exatamente, muito bem lembrado. Para dar esse suporte. Verdade. O estatuto aqui, ele ressalta muito os direitos, né? Mas os deveres são esquecidos, né? E os pais, muitas vezes, não conseguem passar isso para a criança, né? Fala, Ana. Com relação, né, à questão do diálogo, eu acho que o diálogo ele é essencial e ainda existem outros meios da gente conseguir da criança, do adolescente, que ele obedeça. Por exemplo, ontem eu estava também, contar um caso, estava na porta da escola, né, encontrar com uma amiga, tinha deixado meus filhos, e aí eu encontrei uma adolescente, ela veio assim em minha direção e me pediu o telefone. Ela devia ter uns 12 anos. E ela falou, eu estou esperando meu pai, ele não aparece e tal. E nós começamos a conversar. Ela tentou falar com o pai dela. E eu falei, mas você não tem telefone? Aí o telefone acabou a bateria, o meu. Eu falei, mas você não tem telefone? Ela, pois é, mas é porque eu estou de castigo. Minha mãe tirou meu celular por 3 meses. Ela, não estou aguentando mais. Adolescente e celular hoje em dia são... Exatamente. Então, eu creio que existem outros caminhos, que a questão da correção física, ela deve existir, mas assim, em último caso. É isso que eu penso também. Eu não sou contra, não acho que deva se proibir, mas eu também procuro utilizar, graças a Deus, como eu disse. Mas eu acho que tem tempo também. Por exemplo, uma criança de 12 anos. Como que você Qual que é o castigo? É isso. 14, 15 anos, tem gente que está batendo em menino de 16 anos, 15 anos. Veja bem, a criança tem a idade. Sim. Olha, se você for sentar uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, falar para ela, meu filho, se você quebrar esse copo, vai machucar sua mão, vai cortar, você vai levar a ponto, ele não entende nada. Então, se você corrigir sabiamente, com um castigo físico, dá ali uma chinelada. Senão, ele não vai botar mais a mão. Porque não pelo copo, porque ele não entende que vai cortar a mãozinha dele. Mas se eu quebrar esse copo, eu vou apanhar. Então, associa uma coisa com a outra. Só que ele vai crescendo e ele vai entender que se ele quebrar, ele vai se machucar. Então, aí é só conversar. É verdade. A gente tem que saber quando corrigir, porque tem o tempo também de corrigir com a vara. Verdade. Não é sair batendo até... Né? O menino tá a Renata que brinca, né? Renata Valadão disse que bateu na Ana, ela tinha 19 anos. Deu certo, né? Graças a Deus. Porque a Ana, o André e a Mariana são uma bênção. O André, então, não se fala, né? Pastor Márcio, ó. É por isso que ele tá do jeito que ele tá hoje. Mas, gente, olha, realmente, educar dá trabalho. Né? A gente vai falar mais sobre isso, agora eu vou para a cozinha ali. Mas você estava falando sobre o pai, a criança manda, o pai não faz nada.
Eu acho que a gente que é mãe, que é pai, tem que ter o tempo de qualidade. O tempo que você tiver em casa, o que você tiver com seus filhos, por exemplo, eu estou no carro, que eu levo na escola, eu busco quase todos os dias, o dia que eu estou aqui ao vivo, por exemplo, hoje não tem jeito, mas quase todos os dias eu levo praticamente todos os dias. É um tempo que eu estou com elas, eu estou de manhã com elas, eu faço para casa com elas, eu amo fazer para casa com elas. E o tempo inteiro eu estou ensinando alguma coisa para elas, de acordo com as próprias circunstâncias, situações que vão acontecendo. E se eu estiver lá dentro do meu quarto e escutar uma delas falar com um tom diferente com uma funcionária, alguma coisa, eu paro tudo. Eu não finjo que não ouvi. Eu poderia fingir que não ouvi, eu estou tão longe. Eu vou lá na mesma hora e falo assim, como é que é? O que você falou aí? Pede desculpa para ela agora. Outro dia, eu e meu marido falamos isso com a pequenininha, que ela chamou a Fátima, a babá dela, de chata, aquela coisa de menina. Aí ela, manipuladora, né, toda criança, beijou ela e abraçou ela já começou a rir. Pede perdão. E a gente dá trabalho, gente, porque era muito melhor largar pra lá, fingir que não ouviu e pronto. E aí a menina vai construindo o caráter dela assim, eu posso fazer o que eu quiser. Sim, ninguém vê, ninguém fala nada, ninguém corrige. E graças a Deus está dando certo. Dá né? certo, agora dá trabalho, dá trabalho. Mas certeza. vale a pena. Muito. E Deus vai cobrar da gente, que é nossa responsabilidade. Muito, vale muito a pena. Eu sou muito grata a Deus pelos meus dois. Vocês dois são maravilhosos também. Gente, dá licença só um pouquinho.